autorização da prefeitura, do estado, no caso, né? E aí, com esse fundo aqui, do lago, bucólico, nessa região, a gente vai terminar o nosso último assunto, que é um assunto também preocupante, triste, e que Ribeirão Preto também não tem política, né, João, para isso. Com certeza, Ricardo, já vou pôr aqui para a gente poder comentar. Presidente, vereadores, vereadoras, público que nos assiste em casa, aos membros dos coletivos. Hoje eu queria falar sobre as pessoas em situação de rua, que para mim elas têm que ser cidadãos da nossa cidade, dignas de direitos, e elas não podem ser tratadas de qualquer forma como bichos na nossa cidade, não podem ser depositadas nos nossos abrigos e nas nossas casas de passagem. Ontem o nosso mandato fez uma visita, um acompanhamento, uma fiscalização no CETREM, né, essa casa de acolhimento de passagem para o migrante, para as pessoas em situação de rua. E o que a gente encontrou foi uma situação muito grave, muito precária nesse espaço. O CETREM, que hoje fica no Salgado Filho, distante de onde se localiza e onde transita a população em situação de rua de Ribeirão Preto. Será que isso foi feito de forma proposital para ficar longe dos nossos olhos e não incomodar a população? Então, na nossa visita, a gente encontra uma estrutura física precária no CETREM, antiga, cheia de infiltração, telhado quebrado, sem iluminação, com falta de lâmpadas. Então, esse é o cenário com que a gente trata as pessoas em situação de rua. Apuramos também que faltam funcionários, faltam educadores sociais para desenvolver atividades com as pessoas em situação de rua nesse espaço do CETREM, assim como falta também para o Centro Pop, de acordo com a visita que a gente realizou em 2021. Então, a gente reivindica aqui, no nosso requerimento aprovado, informações sobre o cargo de educador social, tão importante para a assistência social e para os nossos aparelhos da Secretaria de Assistência, da SEMAS. Então, a gente vê que a cidade não tem atividades de educação profissionalizante, cultural, de lazer, de acolhimento às pessoas em situação de rua nesses espaços. É isso. Também, João, é importante destacar que eu sei que outros mandatos de esquerda também fizeram visita, sei de uma visita que o Coletivo Popular fez também no Centro Pop, que fica ali no Ipiranga, na região ali da divisa do Ipiranga com os Campos Elíseos. E há muito tempo está essa situação no CETREM, inclusive a gente já aqui no blog, há alguns anos atrás, fizemos a denúncia de que não existia água quente no CETREM. Tem essa reportagem no blog. Então, é uma forma de tratar as pessoas em situação de rua que é indigna. E, para passar a palavra para você, dizer o seguinte, dá um recado aqui para o Jean Coraucci, que fez aquele requerimento que vai ficar para a história, chamando as pessoas em situação de rua de desocupados, pedindo para tirar de uma praça. Aí ele mudou as palavras no requerimento, para ficar palavras corretas, segundo a legislação, mas o sentido do requerimento é o mesmo, retirar pessoas da praça. Que política pública voltada para pessoas em situação de rua não é retirar pessoas de praças ou de ruas específicas, mas existe, João, uma política nacional de pessoas em situação de rua, feita nos governos do PT, e que mostra que o tratamento correto público, do poder público, para essas pessoas é um tratamento multidisciplinar, que envolve assistência social, psicológica, e programas de emprego, de renda, para poder recolocar essas pessoas. A gente fez uma reportagem, João, uns 3 anos atrás, 2 anos, eu acho, ali na Praça Schmidt, perto da rodoviária, onde tem várias pessoas em situação de rua, e a gente conversou com várias delas, a maioria em off, porque elas não gostam de aparecer. E o grande problema dessas pessoas é que o fato de estar na rua acaba desligando o contato com a família. E o que elas mais necessitam é tentar fazer essa religação, esse contato de novo com a sua família. E a partir desse contato com a família, ter projetos multidisciplinares que possam resgatar essa pessoa, colocá-la de novo no mercado de trabalho, ou seja, não é um negócio que acontece da noite para o dia, não é uma coisa fácil e precisa sim que o poder público encabece uma política municipal de pessoas em situação de rua que não existe em Ribeirão Preto. Espero que o nobre vereador Jean Coraucci possa inclusive aprender com isso. Ele já inclusive aprendeu palavras corretas, que não é desocupado, mas eu espero que ele aprenda, ele e outros vereadores e outras pessoas, inclusive o próprio prefeito, como é que se enxerga essa situação tão difícil, né, aqui em Ribeirão, João. É isso aí, Ricardo. As pessoas que estão morando na rua, elas são mostram, né, o total desconhecimento da prefeitura, a total incapacidade da prefeitura de realizar políticas públicas que, de fato, atendam aquilo que a gente está falando do começo, né, Jimenez? A gente tem que ter um governante que pensa nas pessoas e não no dinheiro. Essa é a verdade. A gente precisa de ter um cuidado com as pessoas. E essas pessoas em situação de rua, elas precisam ser cuidadas mais do que qualquer outra pessoa da cidade, assim, porque elas estão no nível de vulnerabilidade mais alto de todos. Elas precisam que o poder público, a sociedade civil organizada, até os empresários tenham, todo mundo tem uma obrigação social para com essas pessoas que estão desamparadas. Assim. Então, a gente precisa, sim, ter uma política de cuidado dessas pessoas que esteja funcionando, que esteja ativa. E, Ricardo, mas uma coisa, que se a gente for pegar o orçamento, a gente consegue ver que não é prioridade desse governo.
Não é prioridade do governo o atendimento a pessoa em situação de rua, a assistência social, enquanto a assistência social completa, não é só, porque a assistência social não é só o cuidado com o morador de rua, a assistência social é com todo mundo em vulnerabilidade, criança, idoso, é tudo isso. E a gente pega o orçamento da assistência social e ele vem diminuindo ano a ano desde o primeiro ano do governo Nogueira. Então mostra que não é prioridade, não vai ser prioridade nos próximos 4 anos. E isso é muito preocupante porque a realidade, a crise econômica, a crise política, agora até a guerra, o aumento de preço e tudo mais, vai só aumentar o número de pessoas nessa situação. E a gente está com um aparato cada vez menor para cuidar dessas pessoas e cada vez mais gente na rua. Então, essa conta não fecha. O governo precisa parar. O que ele precisa fazer é parar, pegar e escrever lá, mudar o orçamento, para não mudar, inclusive, o PPA, mudar a LOA do ano que vem, falar, não, tem que ter um momento aí de inversão de prioridades, porque do jeito que tá, vai só piorar. E Gimenez, o Ramon foi lá no CETREM, a Judete no POP, a Duda foi nas OS que fazem a assistência social, para ver como que tá a situação, tá tudo lotado, e tipo, são poucas vagas também. A gente tem uma população de rua de mais de 5 mil pessoas na rua e eles têm pouco mais de 500 vagas, alguma coisa assim. Tá tudo lotado, tá tudo mal cuidado e a gente não vê o poder público querendo isso. E não só nessa questão. A gente foi convidado, inclusive pela Paula Tremura, que é assistente social não, é conselheira tutelar, para a gente visitar os conselhos tutelares. E todos os conselhos tutelares estão com problema de estrutura. Com problema de estrutura física dos prédios, com problema de estrutura pessoal de gente para trabalhar, não tem carro para fazer as fiscalizações que eles têm que fazer. Então a gente está numa cidade, Gimenez, que a assistência social é zero prioridade, não tem prioridade nenhuma. E isso mostra que também, isso não mostra só que uma secretaria não tem prioridade, não. As pessoas que precisam dessa secretaria não são prioridades desse governo. A prioridade desse governo é pessoas com carros. Essa é a verdade. É isso. O governo Nogueira prioriza quem tem um carro. Porque ele vai fazer pontilhão, ele vai fazer avenida, ele vai fazer túnel, mais ou menos também, que ele não está fazendo. Tá tudo meio parado. Depende do lugar, né? Mas é isso. É assim que a gente vê a prioridade de cada governo, pelo orçamento. A pessoa diminui o orçamento se eu não me engano, foi da assistência social, diminui o orçamento da cultura, diminui o orçamento do esporte. São todas as secretarias que tratam direto com as pessoas e, tipo, que podem mudar a vida das pessoas, de fato. E essas não são prioridades. E aí, Gimenez? A importância de ter uma bancada de esquerda, uma bancada de oposição. Tá me ouvindo, João? Tô. Por isso que é importante ter uma bancada de esquerda, de oposição, que tem feito esse contraponto. Se você pegar as matérias do blog, que a gente faz um resumo mensal da atuação na Câmara, você vai ver os nossos mandatos de esquerda denunciando isso. A questão do orçamento, né? A prioridade da prefeitura, que é fazer asfalto para colocar carro e cortar da área social. E aí, João, para fazer o asfalto e colocar carro, fazer obra, sabe o que eles fazem? Eles retiram as pessoas em situação de rua da frente e jogam ela cada vez mais para as periferias, como fez com o CETREM. Então, esse é o pensamento e a mentalidade. Então, vamos retomar aquilo que a gente falou no começo do programa. Quando a gente insiste aqui em mudar o projeto de Ribeirão, significa mudar a prioridade. Tirar o dinheiro do centro e colocar as pessoas. E colocando as pessoas no centro, geralmente o dinheiro vem, mas vem mais para todo mundo, diminuindo as desigualdades e tornando uma cidade com mais qualidade de vida. É esse